Graça e paz. Paz, Sara. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu tô falando bem-vindos. Não somos só mais mulheres. Deus tem feito coisas novas. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, para a nossa primeira aula. Oi! Graça e paz. Bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindas. Esteja aí sossegando seu coração, orando, pedindo para o Senhor te ajudar, se desligar das coisas, né? Tantas coisas que a gente vive durante o dia. Aqui agora a gente vai dar uma desligadinha da nossa rotina, dos nossos afazeres, dedicar esse tempinho para nós. Amém? Daqui 3 minutinhos eu já começo. Independente do tanto de alunas que tivermos, algumas não vão assistir na quarta, né? Outras avisaram que vão entrar atrasada, outras avisaram que vão assistir amanhã, e amém. Né? Que bom que a gente tem essa disponibilidade, né? De deixar a aula aqui gravada, e vocês podem assistir e reassistir quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Bem-vinda, Dani, Jéssica. Já já nós vamos começar, tá bom? Só mais uns minutinhos. Boa noite, Pri. Paz, seja bem-vinda. A Pri, conheço de quando eu era criança, né, Pri? Eu sei, amiga, que é você. O Janderson Moraes é a Isabela Moraes. Sejam bem-vindas. Vamos se preparando aí, tá? 2 minutinhos. Amém? Vamos começar?
chegar o nosso louvor. Graça e paz, boa noite, tudo bem? Gente, uma turma nova, né? Glória a Deus. Estou acostumada a vir aqui sempre com a mesma turma. Hoje falei, eu preciso me policiar, porque muitas ainda não me conhecem e nunca participaram de um estudo bíblico. Então, estamos aqui. Amém? Eu quero fazer uma oração, nós vamos fazer uma oração para entregar esse tempo diante do Senhor, porque é por Ele, né, que nós estamos aqui, para conhecê-lo, para nos achegarmos a Ele, para ficarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Então nós vamos orar, amém? Para entregar esse tempo aqui na presença do Senhor e depois a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar, Pai, esse tempo na Tua presença, entregar, Senhor Jesus, essa aula diante do Senhor, esse tempo aqui de estudo, de reunião, Pai, onde nós nos reunimos virtualmente, mas com os nossos corações ligados em um só propósito, que é Te conhecer, que é conhecer a Tua palavra, que é, Pai, nos aproximarmos do Senhor através de aprendermos e também realizarmos a Tua vontade. Que a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida, esteja, Pai, sobre cada uma que está assistindo essa live aqui agora, para aquelas que vão assistir depois também, que o Teu Espírito Santo esteja sobre elas, capacitando sobre eles, em nome de Jesus, enchendo de graça, de sabedoria, Deus dando um coração, Pai, ensinável. Deus, nós queremos sim ter o nosso coração ensinável. Queremos, Pai, nos despir de tudo aquilo que achamos que é certo, que é errado, e nos colocar diante da Tua palavra, que é a única verdade. E o Senhor Jesus Cristo disse que a verdade nos libertaria a partir do momento que nós conhecêssemos essa verdade. E nós estamos aqui para conhecer essa verdade, através da Tua palavra, através da pessoa de Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo. Pai, então eu entrego, consagro a Ti, peço que o Senhor me ajude, direcionando no que falar, quando falar. Pai, que eu venha trazer, Senhor, coisas que possam agregar no coração das minhas irmãs e dos meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me dá um ok aí, quem está me ouvindo. Eu acredito que está tudo certo, que quando tem alguma coisa errada, a Manuela vem aqui me avisar. Que bom, graça e paz. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece pessoalmente, e às vezes não vai vir conhecer só por aqui, meu nome é Vanessa, né? Eu tenho 41 anos, sou convertida desde os 15 anos de idade e demorou bastante para que eu tivesse a vontade de ir a fundo naquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E demorou bastante para eu entender que era só através da Bíblia, da palavra, como você queira falar, das escrituras. E a partir do momento que eu entendi isso, e eu fui atrás de aprender a Bíblia, de aprender da palavra de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma, né? Eu não sou mais a mesma. E não é que eu tenha atingido o meu ápice, não. Acho que eu estou bem longe, mas eu já não sou mais a mesma pessoa. E quanto mais a gente se expõe à palavra, então quanto mais nós estudarmos a palavra aqui, mais nós vamos ver a nossa nudez, a nossa sujeira, a nossa escuridão. Então, o estudo da palavra, ele não é nada místico, ele é espiritual, mas ele não é místico, né? Não acontece nada como mágica, não é nada num passe de mágica. Jesus Cristo, ele não é mágico, né? Quando ele veio à Terra, e você pode ver os milagres que ele fez, quando você vai estudar os evangelhos, você vê que para tudo
ele tinha um processo, né? Para algumas pessoas a cura era instantânea, para outras não. Algumas foram curadas. E vai saber quantas se passaram por ele e não foram curadas. Não porque ele não podia curar, mas às vezes porque a pessoa não se expôs ao poder dele. Então, que vocês entendam que esse processo que vocês estão iniciando hoje na vida de vocês, e a minha oração é para que vocês não desistam, para que vocês prossigam nesse caminho. Vocês vão ver que vocês nunca mais serão as mesmas. Porque é um renovar da mente muito grande. E ele não é um renovar da mente superficial. A palavra, ela é luz. E aonde há luz, treva alguma pode ficar, né? Então, assim, a luz da palavra, ela vai te confrontando. E é bem como diz o versículo: a vereda do justo é como a luz da aurora. Está clareando. A aurora é aquele momento do dia que está clareando. De repente ela brilha, brilha, brilha mais, até ser dia perfeito. Então, é esse o processo que vai acontecer aqui com vocês, e eu oro para que aconteça. E para que a gente não perca esse objetivo, esse foco. Então, o foco da Vanessa aqui não é fazer vocês decorar. O nosso foco não é ficar bitolado ali na palavra, a ponto de absorver conhecimento e não ver transformação. A Bíblia mesmo diz que a letra mata. Então, se a gente ficar preso só no ler, no entender, a gente fica muito no racional. E sem o Espírito Santo, essa letra, esse racional, ele te mata. Mas unido ao Espírito Santo, ele te vivifica. Ele te cura, ele te transforma, ele faz de você uma pessoa melhor, porque nós vamos nos tornando parecidas com Jesus, e essa é a intenção. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, assim nós devemos imitar a Cristo. Muitas pessoas vão falar assim: mas Cristo, né, ele foi traído, ele foi subjugado, ele foi humilhado. E aí? Como que nós vamos lidar com isso, né? Então vamos devagar, nós vamos chegar lá. Mas assim, hoje a nossa primeira aula é uma introdução à Bíblia. O nosso estudo é um estudo bíblico, né? E eu preparando a aula aqui agora à tarde, quando eu dava essa aula presencial, eu sempre gostava de levar as Bíblias que a gente tem em casa, os volumes, que a gente tem vários volumes de Bíblia, e deixar elas olharem, manusearem, porque sim, existem várias traduções para a Bíblia, existem diferentes formas hoje, assim, diferentes portas impressas, é isso que eu quero dizer. Então, assim, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que eu tenho. Então, assim, qual é o nosso material de estudo? O nosso material de estudo é a Bíblia, né? Nós estamos aqui num estudo bíblico, então nós vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar o seu conteúdo, claro, né? A intenção é se aprofundar ali naquele conteúdo, mas nós vamos estudar a Bíblia. E a Bíblia que eu quero mostrar para vocês, que, olha, gente, isso foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo. Fui lá no nosso quarto, a gente tem uma estante assim, com os livros, as Bíblias, e essa minha Bíblia, ela não fica ali, ela fica escondidinha, porque eu não uso ela. Ela é meio que abandonada. Mas eu nunca dei fim nessa Bíblia. Então, essa Bíblia, olha o formatinho dela, bem antiga, de zíper. Antigamente, há 25 anos atrás, quase 30, quando eu me converti, eu tinha 15 anos. Então, essa era a Bíblia que, tipo assim, nossa, eu quero uma Bíblia daquela de zíper. Então, essa é a minha Bíblia de quando eu me converti. Ela só tem esse descosturadinho aqui, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante. Lembra que eu falei que demorou cair a ficha, demorou vir essa fome e essa sede pela palavra no meu coração. Então, a minha Bíblia
de 15 anos atrás, olha como ela é. Oh, de 15 anos atrás, não, demais, tá? Quando eu tinha 15 anos. Ela é novinha. Novinha. Nem desbotada ela tá no vermelhinho. Olha. Novinha, novinha. As folhas branquinhas. A única coisa que tem aqui, ó, é umas anotações. Coisa de adolescente. Tem até uns telefone. Olha, anotava telefone na Bíblia. Olha lá, ó, um monte de telefone anotado. Mas dentro dela, o conteúdo dela, limpinha. E o que essa Bíblia, ela nos conta? Ela conta que a dona dela não manuseava ela, não lia ela, porque ela está impecável. É como se tivesse comprada hoje. Então eu estava até olhando aqui para ver, porque eu gosto de grifar. E tem assim, se tiver uns cinco versículos grifados, que eu lembro que quando eu levava no culto, o versículo que o pastor lia, eu grifava aquele versículo. E eu nunca mais mexia. Então, essa é a Bíblia da Vanessa que não conhecia a Bíblia. A Vanessa que achava que tinha conhecido a Deus, a Jesus, mas ela ainda não conhecia. E essa Bíblia aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, é a minha Bíblia atual. Eu tenho várias. Outro dia eu contei aqui em casa, eu tenho 11. E eu quero mais, né? Toda vez que eu saio e vejo uma Bíblia, eu quero comprar. E o Fernando falou assim, amor, não tem mais onde pôr. Tipo assim, pra quê, né? 11 Bíblias você tem. E ele falou assim, você só usa uma. E realmente, eu estou usando duas agora. Eu uso essa, que eu gosto muito, e tem uma outra que eu estou usando para fazer a leitura com a turma de vocês. Mas essa é a Bíblia de hoje, ó. Então, essa minha Bíblia tem dois anos. Então, ó a situação da coitadinha, ó. E olha como ela está dentro. Essa é uma Bíblia que eu realmente leio, né? Uso. Ela tem uns 2 anos. E é esse formato que eu falei para vocês que hoje existem vários, né? Então essa é a Anote que fala. Muitas de vocês acreditam que tem, principalmente as mulheres, a gente adora. Então ela tem uns espaços, ó, para fazer as anotações, né? Igual agora estou estudando lá com as meninas os livros históricos, então eles são os que estão mais escritos. Por quê, gente? Porque nesse processo de ensinar a Bíblia, eu estou aprendendo, né? Então, eu não posso parar esses estudos, porque eu preciso. Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui como a dona do saber, tipo, nossa, a Vanessa sabe tudo de Bíblia. Não sei. Estou aprendendo e com vocês aqui a gente vai disseminando esse aprendizado e eu cresço. Cada vez que eu ministro, eu cresço, eu aprendo. É uma dúvida de alguém que eu vou pesquisar, eu falo, nossa, nunca tinha pensado nisso. É um versículo que eu leio de um livro que eu já dei aula, eu falo, gente, nunca tinha visto isso. Então, eu estou em constante crescimento, tá? Então, eu sou uma aluna como vocês. Eu estou aqui como uma mediadora, né? Então, eu estudo, eu aprendo, eu venho aqui, passo para vocês, aí vocês trazem uma dúvida, às vezes eu não sei a resposta, a gente vai pesquisar junto. Ontem mesmo na aula, eu fiquei em dúvida sobre o Mar Morto. Sobre o Mar Vermelho. Olha quanto mar que a Bíblia fala. Mar Morto, Mar Vermelho, Mar da Galileia, Rio Jordão, são muitos. E aí eu confundi Mar Vermelho com Mar da Galileia. Eu falei, gente, ó, o Mar Vermelho não é mar. Eu falei, não. Aí agora eu não tenho certeza. Não sei se o Mar Vermelho é mar ou se é o Mar da Galileia que não é mar. Vamos pesquisar durante a aula. Aí uma aluna mesmo entrou na internet, pesquisou, mandou aqui no chat, a gente tirou a dúvida. Então, assim, não tem problema. Eu não sou, né? E eu nem quero passar isso para vocês. Vocês jamais pensem que eu sou melhor do que vocês. Eu sou simplesmente uma pessoa que Deus tem despertado para ler a Bíblia, despertado para estudar, e nasceu esse desejo no meu coração de que mais pessoas sintam isso. Porque o resultado que veio sobre a minha vida é muito positivo.
E eu quero que vocês colham isso também. Então, é um despertamento. Eu estou aqui e nós estudamos juntas, tá? Então, se acontecer alguma aula ou outra que eu não souber, nós vamos pesquisar e vamos aprender juntos, tá bom? Juntas. Então, vamos lá. Nós vamos estudar sobre a Bíblia. As Bíblias são todas iguais? Será que você já pensou nisso? Todas as Bíblias são iguais? Porque assim, não é só a igreja evangélica, a igreja cristã protestante que usa a Bíblia. A igreja católica usa a Bíblia. A igreja ortodoxa usa a Bíblia. Aí, vários outros segmentos cristãos, denominados como igreja, usam a Bíblia. Será que todas essas Bíblias são iguais? Né? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que, sim, existem diferença nas Bíblias, tá? Mas não em si nos escritos. Por exemplo, não é que o Gênesis da igreja, da Bíblia protestante seja um e o Gênesis da Bíblia evangélica seja outro, ou católica seja outro, e o Gênesis da Bíblia do Testemunho de Jeová seja outro. Não, são todos os mesmos livros. Porém, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, elas têm livros a mais, tá? E quais são esses livros, né? Então, assim, existe uma diferença, e é isso que a gente vai ver. Aqui, essa Bíblia chama Bíblia de Jerusalém, é uma das Bíblias preferidas do meu esposo, e é uma Bíblia católica, né? Por quê? Porque esses livros a mais, denominados apócrifos ou deuterocanônicos, eles são livros que, sim, têm registro de grande importância. Só que eles não foram considerados na época da Reforma Protestante, quando houve aquele movimento com Martinho Lutero, que ele trouxe então a Reforma Protestante, a Bíblia passou por uma revisão. E em alguns livros, eles foram considerados apócrifos. O que quer dizer livros apócrifos? Esses livros, eles não se encaixavam. Imagina um quebra-cabeça, né? A gente que tem filhos aqui pequenos já brincou de quebra-cabeça, ou a gente também já brincou. Agora você imagina um quebra-cabeça que ele vem com algumas peças que não encaixam. Não encaixam. Por exemplo, o quebra-cabeça normalmente ele é redondinho assim, né? Nas bordas. Ele faz como se fossem uns meios círculos. Imagine que uns viessem com uma ponta de triângulo, outros quadrados, outros até sextavados. Eles não encaixavam, eles não encaixam nesse quebra-cabeça. E é isso que aconteceu com alguns livros. A Bíblia, do começo ao fim, ela tem uma régua. Eu gosto de usar essa expressão porque fica fácil de vocês entenderem. Eu até tenho aqui, não é uma régua, mas é uma régua. Ó, aqui é um negocinho de post-it, mas aqui a parte de cima é uma régua, tá vendo? Aqui, essa medida, ela é igual. Do 0 para o 1 centímetro tem um tamanho. Do 1 para o 2 centímetros é o mesmo tamanho. Esses tamanhos são denominados centímetros. E os quadradinhos pequenos, milímetros, né? Então, vamos lá. A Bíblia é assim. Se você colocar a Bíblia sobre uma régua literária, tudo que é dito no Gênesis até o Apocalipse não se contradiz. É como se fosse uma mesma medida. E esses livros, de acordo com alguns historiadores, estudiosos da época, eles não se encaixavam. Então, o que a gente encontra nesses livros? A gente encontra algumas contradições, tá? Existem, por exemplo, alguns versículos em alguns livros que falam para fazer uma coisa que em nenhum outro lugar da Bíblia aquilo é mencionado. Então, tipo assim, ligava um alerta, tá? Ah, Vanessa, mas eu sou católica e eu só tenho a Bíblia católica aqui para estudar. Não tem problema. Você vai estudar na sua Bíblia católica, tá? Porque esses livros apócrifos ou deuterocanônicos, eles ainda são usados, inclusive por pastores, por estudiosos, porque eles têm um rico conhecimento histórico, mas eles não são considerados
espiritualmente inspirados, tá? A Bíblia, ela foi considerada inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E esses livros, eles não entram nessa inspiração que é encontrada em todo o outro restante da Bíblia. Então, assim, são 7 livros a mais que a gente encontra na Bíblia católica e na Bíblia ortodoxa. Beleza? Se você tem ela para estudar, não vai ter problema nenhum. Você vai continuar estudando com ela. Tudo que a gente falar aqui tem na sua Bíblia. Você não precisa se desfazer dela. E igual aqui em casa a gente tem. A gente não tinha e a gente tem. A gente vai entrar lá, tá, Pri? Nesses livros. Mas, ó, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não Eclesiastes, Baruque, Epístola de Jeremias e 1ª e 2ª Macabeus, tá? Eu vou ver se eu encontro, eu não ia falar disso agora. Lá na nossa apostila, nós vamos ter um item, que é o último da apostila, que chama sobre isso, só sobre esses movimentos que aconteceram de reforma da Bíblia, tá bom? Então, lá vai ficar mais claro, a gente vai estudar de uma maneira mais clara. Mas eu vou ler um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho. Não sei se é 1ª ou se é 2ª Macabeus. Ó, nós vamos encontrar aqui um versículo. Se vocês têm uma Bíblia católica, vocês podem abrir e acompanhar essa leitura comigo. Essa é uma passagem, existem várias, tá? Uma passagem que por causa de que vocês vão entender melhor o porquê que esses livros foram retirados. Ó, 2ª Macabeus, versículo 12, ou capítulo 12, versículo 43 até ao 45. Olha o que diz aqui. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Aqui, esse versículo está falando que eles fizeram uma oferta pelos mortos, né? E um sacrifício pelo pecado daquela pessoa que já morreu. Em nenhum outro lugar da Bíblia, nem nos mandamentos de Moisés, Gênesis, e nem nos ensinamentos de Jesus, no Novo Testamento, nós vamos ver esse tipo de ensino. Então, foram esse tipo de coisa que aconteceu, tá? Tem um outro, que eu acho que é Macabeus também, que fala que um anjo apareceu e mentiu. Então, assim, é esse tipo de coisa que acontecia aqui nesses livros, que fizeram com que esses livros tivessem sido retirados da Bíblia por conta de não serem considerados inspirados pelo Espírito Santo, tá? Ó, Tobias, o livro de Tobias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Dom valioso é a esmola, para quantos as que praticam na presença do Altíssimo. Primeiro, esmola livrar da morte.
É um ensino que a gente não vê em nenhum outro lugar da Bíblia, nem, nem nos ensinos de Jesus Cristo e nem nos ensinos de Moisés no Gênesis. E falando assim, que dom valioso é a esmola para os que praticam na presença do Altíssimo. Somente o sangue de Cristo pode nos livrar do pecado. E se um dia nós irmos para o paraíso, né, herdarmos o céu com o Senhor, não foi por causa das nossas boas obras. Na verdade, isso é bem rebatido lá no livro de Tiago, quando Tiago, que foi o primeiro líder da igreja, quando Jesus Cristo ressuscitou e deixou, então, eles para levantarem as igrejas, Tiago foi um dos primeiros líderes, ele fala na carta dele que as obras, as boas obras, elas não podem salvar ninguém, nem das trevas e nem da morte. Em o Apocalipse, a mesma coisa. Quando Deus escreve as cartas para as igrejas, para uma das igrejas ele vai dizer, vocês são ricos em boas obras, mas se esqueceram do principal, que é o amor. Então, assim, dar a esmola, é pecado da esmola, Vanessa? De jeito nenhum. Se você tiver e puder, dê todas as vezes que você puder. Se um necessitado vir a você e você tiver um recurso, o coração do cristão vai fazer você dar. Se eu tenho, eu dou. O que aquela pessoa vai fazer com dinheiro, não me interessa. Mas isso não pode mover o meu coração nesse sentido, de que, eu não vou herdar o inferno, ou a morte, ou as trevas, porque eu estou dando esmola. E é isso que está falando. Então, são esses tipos de ensinos, tá? A gente vai deixar para se aprofundar nisso quando a gente estudar esses livros. Tenho uma matéria certinho. E aí, quem tiver mais dúvida e quiser se aprofundar mais, daí a gente manda um material extra também, tá bom? Mas os livros em si, tem muitos livros que foram retirados da Bíblia que são usados até hoje, né? Porque eles têm muito conteúdo histórico. Eles simplesmente foram retirados nesse movimento da reforma por causa disso, por causa desses ensinos que eram considerados. Não é que eles consideraram os ensinos errados, que não se encaixa em nenhuma outra parte da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Gente, a Bíblia, eu não sei como vocês estão acostumados, mas assim, as pessoas falam assim, vamos ler a palavra de Deus. Então, ela pode ser chamada de palavra de Deus, ela pode ser chamada de escrituras sagradas. Umas vêm assim, né, ó. Agora, eu acho que eu não tenho nenhuma aqui. Essa aqui tinha um negocinho dourado, estava escrito Bíblia Sagrada, sumiu. Agora vem assim, né, ó. Bíblia da mulher, Bíblia do pregador, Bíblia do jovem, do adolescente, a gente tem várias. Mas assim, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, o livro dos livros, todos eles fazem menção a esse livro tão maravilhoso e tão especial que foi escrito de uma maneira muito diferente. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa aula. De onde surgiu a Bíblia? De verdade, eu não tinha a mínima ideia. Eu falava, gente, eu acho que Deus deu, né, para alguém. Igual eu falava assim, que Deus falou com Moisés, eu falava, ele deve ter dado a Bíblia para um homem de Deus desse. Então eu nunca tinha parado para ir a fundo, como se a Bíblia tivesse caído do céu pronta. E não foi assim, né? Então a Bíblia, ela é um livro muito conhecido, porém pouco lido. Vocês sabiam que a Bíblia é best-seller há muitos anos? Muitos anos, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Ela é o livro mais vendido aqui no Brasil. Eu colaboro com isso, que eu adoro comprar Bíblia. Então, assim, ela é o livro mais vendido no mundo. É a obra mais traduzida, tá? No mundo. E ela está traduzida atualmente em 2.355 línguas. Você sabia que existe mais de 2.355 línguas? A gente acha assim que é português, inglês, francês, espanhol, alemão, japonês.
Eu acho que a gente consegue numerar umas 10, 15, mas 2.355 línguas ela foi traduzida, tá? Hoje ela está traduzida em tudo isso de línguas. Ela é um best-seller há muitos e muitos anos. A New York Times, antigamente era um jornal, né? Hoje é uma página, já considera ela há anos o best-seller, o livro que todos os anos ganha na sua edição e venda. 47% das pessoas leem a Bíblia semanalmente. Então pense, de todas essas pessoas que têm a Bíblia, só 47%, menos de 50%, dessas pessoas leem a Bíblia semanalmente, uma vez por semana. Aonde você se encaixa? Nessa época da Biblinha preta aqui, da Vanessa, ela era lida semanalmente, porque eu ia à igreja todo domingo, nunca fui de faltar. Então, no domingo, eu lia ela. Às vezes o pastor lia 1, 2, 3 versículos. Se ele lesse um capítulo, eu li um capítulo. Se ele lesse um versículo, eu li um versículo. Mas e hoje? Como que está a sua leitura bíblica? Então a gente vai ter bastante informação sobre isso no livro. Quem aí já tem um livro, vamos usá-lo, tá? Quem não tem, vai acompanhando aqui pela aula, providenciem, tá bom? O livro de vocês. Vamos lá, eu preciso do óculos para ler o nosso livro do André Coelho, Redescobrindo a Sua Bíblia. É um livro que eu já contei a história para vocês lá na live. Ele é um livro muito limpo de doutrina. Fala assim, Vanessa, você é evangélica, então você não vai ensinar a doutrina católica, mas você vai ensinar a doutrina evangélica. Não. A doutrina pentecostal? Não. A neopentecostal? Não. A doutrina batista? Não. Porque dentro da igreja evangélica, dentro desse movimento protestante, a gente tem muitas linhas doutrinárias. E o que é essas linhas doutrinárias? O que é doutrina? Doutrina é ensino. Doutrina é aquilo que você ensina a pessoa para ela internalizar. Então, por exemplo, e é uma maneira de ver. Então, os presbiterianos, eles têm doutrinas, né? Quanto a batismo, quanto a morte, ressurreição, a maneira como eles veem. Os presbiterianos pensam de um jeito. E os batistas? De outro. E os pentecostais? De outro. E os neopentecostal? Esses eu acho que é os mais difíceis de entender. De outro. Porque tem igreja neopentecostal que pensa sobre uma coisa, pensa sobre um assunto de um jeito, você vai na outra igreja neopentecostal, é o mesmo assunto pensado de outro jeito. Aí o pastor lê o mesmo versículo para você, te dá uma interpretação, aí o outro pastor lê o mesmo e te dá outra interpretação, e você fica assim, meu Deus, quem tá certo e quem tá errado? Aí acaba, o que acontece? Você escolhe, você fala, nessa igreja aqui eu me sinto melhor, eu vou ficar com esse pastor aqui. É errado? Não, não é errado. Mas a Bíblia tá na tua mão porque você precisa ler. Se a Bíblia, o estudo da Bíblia e o ensino dela fosse uma responsabilidade só do teu pastor, do padre, do apóstolo, do bispo, ele estaria só na mão dele, você não teria acesso. Acontece que Deus permitiu que essa Bíblia, a palavra, as escrituras, os textos sagrados, eles fossem traduzidos, popularizados. Gente, hoje a coisa mais fácil que tem é você ler a Bíblia. Tem aplicativo da Bíblia. Tem Bíblia falada. Tem Bíblia desenhada para as crianças. Tem do jeito que você quiser. Tem Bíblia na televisão. O povo tá fazendo novela das Bíblias. Não aconselho assistir, tá? Não, eu sou meio chata. Porque depois que você lê a Bíblia, você vai assistir uma novela da Bíblia, é difícil. Então, assim, vai para a Bíblia. Vai você conhecer a Bíblia. Aí, o dia que o seu pastor, o bispo, o apóstolo, o padre falar alguma coisa, você vai saber no seu coração. Porque você estudou, porque você leu. Primeiro, você vai saber pelo menos do que ele está falando, porque às vezes, gente, a gente chega na igreja, o pastor começa a pregar de um personagem bíblico, manda abrir
Manda abrir num livro. Abre lá em Ageu. A pessoa fala, Ageu? Olha para outra pessoa, vai para o lado, para ver onde que ela está indo. Se ela está indo no final da Bíblia, se ela está indo no começo, fala, Ageu. Gente, hoje nós vamos ler Naum. Naum? Então, assim, você nem sabe os livros que tem na sua Bíblia. Então, assim, esse livro, ele não tem doutrina. Por quê? Porque ele é como se fosse um livro científico, tá? Então, assim, ele é um livro limpo. Não tem doutrina nenhuma. É só realmente explicação dos livros da Bíblia. Tem mapas aqui dentro, para que a gente consiga. Aqui não está explicado todo o conteúdo da Bíblia. Se você achou que era isso, né? Não é. É simplesmente um panorama. É como se ele falasse assim, ó. Na época de Gênesis, aí ele pinta um quadro, né? Não assim, escrito, e mostra pra gente como que era quando aquele livro foi escrito. Quem que escreveu aquele livro? Aí ele vai. Quem é o personagem? Que ano foi escrito? Qual era a intenção daquele livro? E aí, quando você. Aí você vê. Aí vai ser assim, tá? Então, nós vamos ler o Gênesis aqui. Tem uma explicação sobre o Gênesis. Aí depois você lê o Gênesis na sua Bíblia. Você vai falar, gente, você nunca parou para pensar. Então, esse é um livro assim, tá bom? Abre ele aí. Hoje a gente não vai entrar propriamente ainda no Gênesis. Nós estamos falando sobre a Bíblia. Então, hoje a gente vai entrar na introdução do livro, tá? Página 13. Eu tô meio afobada, porque assim, é uma responsabilidade. Todo dia que eu venho gravar uma aula aqui, eu falo, gente, o que eu tô fazendo, hein? Meu Deus, que responsabilidade falar da Bíblia. Um medo danado de falar alguma coisa errada, falar alguma inverdade, ou de colocar palavras onde não tem. Então, assim, eu fico meio ansiosa. Mas, não, ó, já faz tempo que eu dou esse estudo. Já dou ele presencialmente, já dei ele online, mas toda aula eu fico com esse temor, sempre orando, Deus me ajuda. Então, vamos lá, para o livro, página 13. Abram aí, página 13. Nós vamos lendo e comentando, tá bom? Esse livro nós vamos usar ele durante todo o estudo, tá? Até a gente chegar lá no Apocalipse, a gente vai usar esse livro. Então, a gente usa o livro e a apostila. Esse livro excelente para vocês discipularem os filhos de vocês, tá? Para vocês ensinarem os filhos de vocês. Quem tem filho pequeno, pega a aula que teve aqui, ó. Tem aula aqui comigo quarta-feira, pega de quinta para frente, marca um dia, tira ali uns 15, 20 minutinhos, meia hora, dependendo da idade deles, senta na mesa e explica para eles aquilo que você aprendeu. Pega o livro, mostra. Isso vai te ajudar a gravar e você vai cumprir um mandamento, que é de criar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles não se desviem, tá bom? Vamos lá. Introdução, página 13. Começa com esse versículo muito forte de Oséias 4, 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento será esse que o povo não tem? Então, olha lá, essa chocante declaração do profeta Oséias está escrita há vários séculos e descreve adequadamente a realidade em que o povo de Deus se encontra nos dias de hoje. Em poucos momentos da história, este versículo foi tão real quanto é hoje, na atualidade. Nós vivemos um momento em que os resultados, emoções, experiências pessoais são valorizados acima de tudo. Grifa isso no seu livro. Vivemos num momento em que os resultados, emoções e experiências pessoais são valorizados acima de tudo. Temos colocado de lado o conhecimento das Sagradas Escrituras para a nossa própria ruína. Já foi dito que nenhum coração puro e nem intenções corretas nos livram do erro, mas apenas e tão somente a verdade. Não é forte? Então, hoje, o que a gente tem que tomar muito cuidado?
quando nas igrejas ou no meio onde você convive, é mais valorizado aquilo que você sente, o resultado daquilo e a sua experiência pessoal. Então, qual que é a dificuldade hoje de nós aprendermos a Bíblia pela Bíblia? A pessoa que se propõe a ensinar, ela vai ler a Bíblia e ela vai falar para você, olha, eu tive uma experiência pessoal nesse versículo. E aí ela vai contar a experiência pessoal dela. Não estou desmerecendo. Todas nós temos experiências. E as experiências, elas nos fortalecem. Mas nós não podemos focar nas nossas experiências. Nós temos que focar na palavra. Olha o que ele continua dizendo. Que coração puro e intenção correta não livra do erro. Tem um ditado popular que podia ser versículo da Bíblia que fala assim, que de boa intenção o inferno está cheio. E realmente, você pode ter uma boa intenção, mas aquilo prejudicar o teu irmão. E aí? Você pode ter uma boa intenção e aquilo trazer tristeza para o coração da pessoa. Por exemplo, uma situação ali de conversa. Tá todo mundo conversando, você vai expor a sua opinião. A sua opinião é verdadeira, vamos dizer assim, entre aspas, correta. Mas a maneira como você expõe e a hora que você expõe, você magoa aquela pessoa. Eu costumo falar assim para os meus filhos: você pode estar certo, mas se você ferir o outro, você perdeu. Você perde a razão. Então, por exemplo, às vezes os dois estão brigando. Falando os dois porque o mais velho, né, não briga mais e ele tá lá em Maringá nesse momento, não tá comigo, então tá os dois menores aqui, a Manu e o Caleb. Eles começam a brigar. E aí, a Manuela vai e parte, tipo assim, eles estão brincando, discutindo. O Caleb tá errado, mas ela vai lá e dá um tapa no Caleb. Eu falo, filha, perdeu. Bateu, perdeu. Por quê? Porque você agiu na sua emoção. Mas eu tô certa. Ele tá me irritando, mas não pode bater. A sua atitude tá errada. E é isso que acontece. Às vezes você tem uma intenção certa, mas você faz de acordo com aquilo que a Bíblia fala que não é para você fazer. E aí? Aí você colocou a intenção do teu coração e a tua verdade acima das escrituras. Porque Provérbios vai falar que, na verdade, quando a gente lê a Bíblia e a gente lê lá, principalmente o livro de Provérbios, que nós estamos lendo, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Ah, é da outra turma. Aí, tá vendo? Já vai começar a fazer confusão. A turma 2 está lendo Provérbios. E lá existem vários conselhos. Então, assim, você vai até onde o direito do outro começa. O teu direito acaba quando o direito do outro começa. Quantas vezes Jesus estava certo e ele ficou calado? A palavra, ele falou assim, se te baterem numa face, dá outra. Não. Mas aí você vai ouvir falar assim, não, você está no seu direito. Não, imagina. Não. Você não pode colocar os seus direitos, as suas emoções por cima das escrituras, tá bom? O Josué tá perguntando das crianças. Ai, ai, coisa linda. Ó, não são muitos os cristãos que já leram a Bíblia por completo. Ai, a gente não tá na sala de aula, senão eu ia fazer vocês levantar a mão. Quem já leu a Bíblia inteira? Alguns iam levantar de vergonha, outros iam ficar assim, sabe? Se levanta. Então, olha lá, não são muitos, tá? Não são muitos os cristãos que já leram a Bíblia por completo. E dentre esses que leram por completo, um número menor ainda daqueles que leu mais de uma vez. Contudo, olha o perigo, gente. Um conhecimento fragmentado, ou mesmo completo, mas superficial, da palavra de Deus, não nos livrará do engano. O que está falando aqui, no começo, no versículo? Que o povo está sendo destruído por quê? Porque falta conhecimento. Olha lá, o conhecimento fragmentado ou até completo, mas superficial, não te livra do erro. A gente observa isso de maneira bem evidente quando nós vemos Satanás citando as Escrituras na segunda tentação contra o Filho de Deus no deserto.
que está lá em Mateus 4, versículos 5 a 7. Se você nunca leu, vai lá ler, tá? Depois que acabar a aula. Olha lá. Satanás vem tentar Jesus. Jesus ficou no deserto, ele estava com fome, ele estava cansado, ele ficou jejuando. Satanás vem e usa a palavra para tentar ele. Você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Estava morrendo de fome. Mas o que Jesus fez para vencer Satanás? O diabo tentou ludibriar Jesus valendo-se da palavra de Deus, porém citando-a parcialmente e fora de contexto. Tá? Estava totalmente fora de contexto. A resposta magistral de Nosso Senhor nos revela a importância deste conhecimento amplo e correto do livro sagrado. Sabe o que Jesus falou? Também está escrito. Lembra que eu falei que a Bíblia, ela se completa. A Bíblia se completa. Nós vamos começar estudando o Antigo Testamento e ali a gente vai ver diversas leis. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, e você vai ficar só. Eu vou ensinar como ler, tá? E você não pode ficar só com aquela parte, você tem que continuar lendo, porque o livro não acabou. E aí você tem que ir aonde? Nas palavras de Jesus. Porque hoje você não vive mais lá no tempo da lei. Você vive aqui, ó, no tempo da graça. Nessa dispensação. Porém, essa dispensação da lei, ela fez todo um contexto, um cenário para que Jesus viesse. Então, quando Satanás vem falar assim, mas está escrito isso? Você vai ter que saber aonde está escrito. Qual era o contexto? Porque está escrito muita coisa na Bíblia. Mas a gente tem que saber aquilo que está escrito, aquilo que é ensino, aquilo que é orientação, aquilo que foi para aquele tempo, aquilo que é para esse tempo, aquilo que é para o tempo que ainda vai vir. Você tem que saber. Senão você vai cair. E é nisso que as doutrinas das igrejas erram. Mas na Bíblia fala que a mulher só pode usar saia, tá lá não sei na onde. Tá, aonde está escrito? Para quem que foi escrito aquilo? Você tem que saber. Senão, realmente, você vai ler e vai falar, realmente, está escrito. Arranca todas as calças e põe a saia. Aí põe a saia mais que fica pior que a calça. Tá? Então, gente, tem que saber a Bíblia toda. Se você souber superficialmente, você vai cair. Porque Satanás, muitas vezes, ele vai usar a palavra para te enganar. Então, Jesus falou, também está escrito. Nessa ocasião que eu falei dos pães, o que ele falou para Satanás? Também está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, eu não vou morrer se eu não comer um pedaço de pão agora. Ele estava jejuando, tá? Então, ó, sem o conhecimento do também está escrito, você corre o risco de ser enganado. Com argumentos aparentemente religiosos. Gente, os enganos para os cristãos dessa época, dessa era, da nossa geração, eles não são, assim, escancarados. Aquilo que não pode, a gente sabe. Eles vêm embrulhados num pacotinho de religião. Eles são aparentemente religiosos, como ocorre frequentemente nas seitas e em algumas religiões. Acontece isso dentro das igrejas. Seitas, a pessoa não vai numa seita falando assim, isso aqui é uma seita, vou frequentar. Não, a pessoa acha que é uma igreja, né? Tipo assim, ela tem um entendimento de que aquilo ali é algo bom. Mas é por quê? Porque ela não tem conhecimento para julgar. Ela não tem conhecimento para moldar, né? Ela não tem a régua para medir, tá? Então vamos lá. Portanto, conhecer passagens famosas e capítulos importantes da Bíblia não é suficiente para te livrar, tá? Dos erros, mas somente o conhecimento das Escrituras Sagradas em sua totalidade. Então, o que nós vamos estudar aqui nesse estudo? Toda a Bíblia. Não vou ler com vocês toda a Bíblia aqui, senão a gente vai ficar 1000 anos estudando aqui, né? Então, vocês vão ler a Bíblia, e aí a gente vai vir aqui um dia e vai discutir sobre aquele livro, e vocês vão continuar lendo. E Deus vai falar muito mais com vocês depois, não vai ser só aqui. Vocês vão se aprofundar, né? O Espírito Santo vai ministrar, mas é de toda a Bíblia.
Acho que foi nessa turma, né? Que uma aluna falou assim, eu sei que ia começar no Novo Testamento. Não, gente. A Bíblia não começa no Novo Testamento. A Bíblia começa no Antigo. Um monte de gente distribui aqueles negocinhos lá do Novo Testamento. Lembra aquela Bibliazinha pequenininha? Tá fazendo assim, assim, né? Distribui nas igrejas, nas igrejas não, nas escolas, nas prisões. Não sei se nas igrejas dão. É só o Novo Testamento. Fica vago. É a mesma coisa de um filme 1 e 2, tá? Por exemplo, hoje à tarde a gente tava assistindo um filme com as crianças, Jumanji 2. Adoro esse filme. Assim, ainda falei assim, eu prefiro 1000 vezes o 2, né? Que a gente dá uma risada. Só que se eu não tivesse assistido um, eu não ia entender o 2. Eu não ia rir daquele jeito. Porque eu tava rindo, porque eu tava comparando com o primeiro. E é a mesma coisa, você pegar a Bíblia e ler só do Novo Testamento para frente, é o filme 2. Você não assistiu um, você nunca vai entender inteiro. Então, quando a gente vai assistir uma série, o que a gente faz? Às vezes a gente começa do começo. Você assiste o primeiro episódio, aí às vezes tá lá na terceira temporada, a pessoa fala assim, nossa, a terceira temporada tá ao máximo. Aí você vai, vamos pôr o The Chosen, que é o que a gente assiste aqui em casa com as crianças, eu adoro. Já assistimos várias vezes, agora nós estamos assistindo de novo. Então, assim, nós estamos na segunda temporada, no 6, no episódio 6. Mas o 6 e o 5, eles são muito ligados. Hoje ainda falei com uma amiga que eu queria que ela assistisse. Se ela assistiu o 6, aí eu falei assim, ó, assiste o episódio 6. Depois falei, não, assiste o 5 e o 6. Por quê? Porque se ela não assistir o 5, ela não vai entender nada do 6, da mensagem que eu quero que ela entenda. Então é isso, a Bíblia, ela é inteira. Não dá para você falar assim, não, o mais importante da Bíblia é os evangelhos. Sim, não é que é o mais importante, é o ápice. Para quem lê o Antigo Testamento, chegar ali nos evangelhos e ver o Messias, porque o Antigo Testamento ele vem desenhando esse Messias. Todos os livros do Antigo Testamento, eles terminam com a esperança do Messias. Você chegar ali em Mateus e o Messias nascer, é maravilhoso, né? Você vê o Messias nascer, aí ele crescer, aí começar o ministério, tal, tudo aquilo que ele vai passar. Agora, se uma pessoa não entendeu o anseio do mundo por esse Messias, ela vai ver, Jesus foi uma pessoa boa, né? Nasceu lá em Jerusalém, em Nazaré, em Belém, tão humilde, tal. Mas ela não vai entender por que ele nasceu na manjedoura. Por que ele nasceu ali no meio dos animais? Para ela vai ser só um detalhe, e não é. O Antigo Testamento desenha isso. Então, não tem como, você precisa conhecer a Bíblia inteira, já entendeu, né? Eu falo bastante. Vamos lá. Então, sem o conhecimento todo, você vai ser facilmente enredado por raciocínios que têm um apelo, não grosseiro e pecaminoso, mas religioso e piedoso. Tô falando aqui que eu tô assistindo a série The Chosen, né? A Bia colocou ali que é a melhor série, realmente muito boa. Você vê os fariseus? Eles não são maus. Eles estão zelando, né, entre aspas, eles estão protegendo a religião, as leis. Então, hoje é assim. Depende do que você ouve, de quem você ouve, não vem num pacotinho bem bonitinho de religião. E se tem uma coisa, gente, que Jesus detestava, vou falar aqui bem escancarado para vocês, é religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não era cristão. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para que a gente tivesse uma relação com Deus. Ele veio consertar. O pecado, ele quebrou o relacionamento de Deus com o homem. Jesus veio e consertou. Jesus não veio fundar uma igreja. Se você for numa igreja, aquela igreja fala assim, que aquela igreja é a igreja de Jesus e é eles que vão ser salvos, no mesmo dia você põe o pé para fora. Porque Jesus não fundou igreja. Jesus não fundou placa de igreja. A igreja primitiva era dentro das casas. Sabe qual era a característica da igreja? Eles se ajudavam. Eles se amavam. Eles dividiam o que eles tinham. Era isso. Aí hoje você vai numa igreja e ela fala assim: nós somos a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Já errou, já pecou. Ai, vai numa igreja, tá muito perfeita. Eu falo assim, aqui não é lugar para mim, não. Eu sou muito imperfeita, vou estragar. Então, é isso, tá?
Jesus, ele não veio fundar religião. Religiosidade, tradicionalismo, sacrifício feito repetidamente, isso não agrada o coração de Deus. Isso não agrada. Deus, Jesus Cristo, você vai ver, ele não vai ensinar a gente a fazer nada assim, ó, todo dia você tem que fazer isso, reza. Não tem. É um relacionamento. Como é que você se relaciona com seu marido? Como é que você se relaciona com a sua esposa? É sendo verdadeiro. É falando palavras do seu coração, é mostrando as suas vulnerabilidades, é mostrando aquilo que você gosta, é fazendo algo para agradar o outro. Com Deus é a mesma coisa. Tanto que Jesus compara a igreja, quando eu falo igreja, são as pessoas, nós somos igreja, com a noiva dele. Então é esse relacionamento que ele tem, que ele quer conosco. É um relacionamento de intimidade, de conversa, onde ele faz as coisas para nos agradar e nós fazemos as coisas para agradar ele. Você sabe o que ele gosta? Você tem aqui na Bíblia. Senão você vai cair no religioso. Você vai fazer todo dia a mesma coisa, todo sábado a mesma coisa, todo domingo a mesma coisa. E não tem relacionamento nenhum. Isso é mecânico. Isso chama-se religiosidade. Nós precisamos nos despir da religiosidade para ter um relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade com o Pai. Amém? Vamos lá. Senão ela não acaba. Se o Novo Testamento não está esquecido, o mesmo não se pode reafirmar sobre o Antigo Testamento. É o que nós estávamos falando. Muitos chegam mesmo a ensinar que não é necessário o estudo do Antigo Testamento, pois a sua realidade já passou e a nova aliança foi estabelecida entre Deus e os homens. Porém, essa é uma verdade apenas parcial. Tais mestres, apóstolos, pastores, bispos, padres, quem falam isso, eles se esquecem de que os cristãos do Novo Testamento, em sua maioria, possuíam apenas o Antigo Testamento como base para sua fé. Vou fazer uma pausa aqui. Vocês sabiam que os judeus, eles têm uma Bíblia diferente da nossa, porque eles não creem que Jesus Cristo era o Messias, e para eles existe a Tanakh. Eu falo Tanakh, tá? Nós vamos estudar isso na próxima aula, bem certinho, que tem lá na apostila. Mas é a Torá. Ó, aqui eu tenho uma Torá. Os judeus, eles creem no mesmo Deus que nós. Eles conhecem a Deus. E eles têm apenas a Torá. O que é a Torá? A Torá é o Pentateuco. É o que nós vamos estudar nesse módulo. Aqui tem os 5 primeiros livros da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você sabia que quando Jesus Cristo veio, eles tinham muitos, né? Tinham apenas a Torá? E eles estudavam isso aqui a ponto de decorar, a ponto de... a vida deles era em torno de estudar a Torá, tá? Todo o Antigo Testamento em si chama-se Tanakh, né? Que daí a Torá são os 5 primeiros livros, depois tem o Nevi'im, que são os livros históricos e os proféticos, e depois tem o Ketuvim, que são os livros poéticos e de sabedoria. Na série mostra isso, eu vi. Jesus, algumas das sinagogas da época, elas aceitavam toda a Tanakh, mas as mais tradicionais era só a Torá. Então, assim, eles tinham só isso, e já foi suficiente para Jesus vir, tá? Hoje a gente tem o Novo Testamento, que está rico em detalhes, porque Jesus, ele explanou muito bem a vontade de Deus na Terra, ele cumpriu toda essa Torá, toda a Tanakh, né? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo chegou mesmo a dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Então, toda a Escritura, não só o Novo Testamento,
O apóstolo Paulo, ele vem na época de Jesus, não é? Depois que Jesus ressuscitou, que Jesus foi lá e chamou o apóstolo Paulo. E ele não descarta o Antigo Testamento, ele não descarta a Tanakh, ele fala que toda a Escritura. Então, assim, todo o Antigo Testamento, ele é útil para a gente ser repreendido, corrigido, educado na justiça de Deus e para aprender sobre as boas obras, tá? A Escritura que o apóstolo Paulo, ele está exatamente se referindo ao Antigo Testamento, que sempre foi e ainda é útil para capacitar o homem de Deus. O próprio Jesus disse que a Escritura, novamente se referindo apenas ao Antigo Testamento, não pode falhar. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35. Ele se valeu dela para derrotar seu adversário, citando em sua tentação no deserto repetidas vezes o livro de Deuteronômio. Gente, quando Jesus... Isso, estou na página 14. Obrigado por responder, Jéssica. Ó, quando Jesus veio, ele só tinha o Antigo Testamento. E ele venceu Satanás com as palavras do Antigo Testamento. Lá do Deuteronômio. Porque o Novo Testamento só foi escrito depois que Jesus morreu. Depois que Jesus morreu, que os apóstolos, os seus discípulos, eles então, eu acredito, e a gente aprende assim, que eles foram fazendo registros, mas eles só escreveram e disponibilizaram isso, esses escritos, eles só foram encontrados, redigidos, depois que Jesus tinha ido. Então, o que Jesus tinha? Jesus veio e falava da palavra. Ele entrava na sinagoga e ele lia a Tanakh. Era o Antigo Testamento. Tá bom? Então você precisa sim conhecer o Antigo Testamento. Acho que eu já convenci vocês, né? Final da página 14 diz assim: prosseguindo com a leitura, daquele primeiro versículo lá, que a gente leu de Oséias, a gente tem que ver, ó, a imensa responsabilidade dos líderes do povo de Deus. Porque tu, sacerdote, aqui, sacerdote, hoje, todos nós somos sacerdotes. A palavra fala que Jesus nos fez sacerdotes, reis e sacerdotes, né? Então, hoje você não precisa de ninguém para entrar na presença de Deus. No Antigo Testamento era só o sacerdote que entrava no tabernáculo. Hoje, quando Jesus morreu, o que a palavra fala? Que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, nós temos acesso a Deus. Mas, então, sacerdote hoje somos todos nós e também aqueles que estão em posição de sacerdócio, de líderes religiosos. Então, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que forte. Olha que forte. A pessoa tá lá numa posição de sacerdócio, de liderança, e de repente Deus fala, eu vou te rejeitar. Porque você não está absorvendo, você não está acolhendo o meu conhecimento. Você está, igual disse aqui na primeira página, superficial, conhecimento parcial. Você fala assim para a pessoa, você conhece Jesus? Ah, eu conheço Jesus. Conheci Jesus quando eu tinha 15 anos. Ai, que bênção. Você já leu os evangelhos? Já. Todos? Quais são os evangelhos? Ela vai perguntar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Os 4 falando de Jesus e nenhum deles é igual. E por que os 4 estão lá? Poderia ser um só. Então tem gente que vai falar assim, gente, o evangelho de Lucas é o mais completo. Ah, então tira de Mateus, de Marcos, de João, deixa só de Lucas. Não, porque o de Mateus tem a visão de Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Mateus era como que a gente fala hoje, o improvável. E Marcos, e Lucas, e João, cada um era de um jeito. Então, cada um viu de uma maneira, cada um viu uma faceta de Jesus Cristo. João era o amado. Você já viu Jesus falando, João, meu apóstolo amado? Não, João se denominava o amado. João, ele amava muito, né? Eu acredito que ele era melancólico, então ele tinha aquele amor. Então, assim, o evangelho de João é mais assim,
Ele vai demonstrar essa face mais amorosa de Jesus. Então, como que você conhece Jesus? Então, fui lá na igreja, perguntaram, quem quer receber Jesus? Levantei a mão, oraram comigo, caí para trás. Nossa, igual eu conheço Jesus. Não, querida. Você pode ter tido uma experiência ali emocional, até com o Espírito Santo, talvez, mas assim, você vai conhecer Jesus o dia que você lê os 4 evangelhos. E eu digo mais, você vai ter que continuar lendo. Porque a maneira como ele se revela aos discípulos quando ele ressuscita, em Atos, a maneira como ele se revela a Paulo, quando ele chama Paulo, a maneira como ele se revela lá no Apocalipse. Aí, quando você tiver lido todo esse Novo Testamento, você vai falar, não, agora eu conheço Jesus, agora eu sei quem Jesus é. Então, é disso que a palavra está falando. Você não pode conhecer fragmentado, tá? E nem superficial. Para conhecer Jesus, você precisa estar ali nessa busca dele pela palavra. Oi, Beth, você entrou na nossa aula? A Beth é minha aluna fominha. Glória a Deus, te amo, tá? Tô com saudade de você. Olha lá, o conhecimento das escrituras, agora nós vamos para a página 15. Se o conhecimento das escrituras é necessário a todo cristão, quanto mais aos líderes do rebanho. A declaração a declaração do profeta não somente revela o motivo pelo qual os cristãos são derrotados. Então vamos lá. O motivo pelos cristãos são derrotados, o quê? Porque os líderes estão rejeitando o conhecimento. Então Deus esqueceu dos filhos dele, que são o quê? As pessoas que ele lidera. Então a declaração dos profetas não somente revela o motivo pelo qual os cristãos estão derrotados, mas também é uma séria advertência da palavra para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, bispos, etc. A estes foi concedido um grande privilégio e uma enorme responsabilidade: estudar e ensinar a Bíblia. Vou voltar? Qual que é a responsabilidade dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres? Estudar e ensinar a Bíblia. A Bíblia. Pode ensinar outras coisas, alguma coisa que ele leu no livro? Pode, mas ele tem que ensinar a Bíblia. A Bíblia. Caso não façam isso de maneira zelosa, as consequências serão desastrosas, não somente para os que estão debaixo da sua liderança, mas em especial para o próprio líder e a sua família. Portanto, aqueles a quem foram confiados os oráculos de Deus, as palavras de Deus, devem se dedicar intensa e constantemente ao estudo das Escrituras, para que sejam capacitados a conduzir o rebanho de Deus e a nutrir seus liderados com alimento puro e de tranquilidade. Alimento puro e a tranquilidade. Tendo em vista o propósito de auxiliar tanto o povo de Deus quanto seus líderes espirituais, é que ele, então, se propõe a escrever esse livro, tá bom? Então, assim, qual é a intenção do André? Gente, tudo isso aqui é só uma introdução. É a introdução do livro. Sabe aquela parte do livro, quando a gente pega assim, você compra um livro, você faz isso que eu sei. Aí tá lá, prefácio, você pula. Introdução, você pula. Aí você vai lá onde está escrito assim, ó. Capítulo 1. Só eu que fazia isso? Olha a riqueza de coisas que a gente leu só na introdução do livro, tá? Então agora, vocês vão... A gente estava lendo ali na página 15, tá? Vamos agora para a página 19, que chama-se capítulo 1, Introdução à Bíblia. Abre lá, ó. Capítulo 1, Introdução à Bíblia. A Priscila riu porque ela faz, eu sei. Eu sei, vocês fazem, eu também faço. Fazia. Agora não faço mais. Eu não li o prefácio aqui com vocês, mas depois vocês leem, tá? Olha a introdução. Não foi rica? Muito rica, né? Deixa eu beber água. Nós temos 10 minutos para encerrar essa live, mas eu não posso deixar de ler com vocês algumas partes aqui, tá? Então vamos lá. A Bíblia é um livro único. Bíblia vem da palavra biblos, do grego livros. Então, a sua Bíblia
é uma biblioteca de livros. Cadê? Essa aqui fica mais fácil de entender. A Beth faz umas bíblias e ela coloca umas abinhas. Antigamente, Beth, olha como é que era. Ai, ai. Aqui tem um negocinho aqui, ó. Bem difícil de ler nesse pretinho, essa bolinha. Aí tem lá. Aqui. Números, Deuteronômio e Josué. Era assim, ó. Essa aqui é as abas antigas, Beth. Hoje, a Beth faz umas bíblias, e aí ela põe as abinhas, assim, que tá escrito o livro que é. Aí você abre, né? Mas aqui com a professora Vanessa, vocês vão abrir tanta Bíblia, que vocês vão decorar onde tá os livros, tá? Tem que decorar. Para não ficar assim, não perdido na palavra, quando o pastor fala assim, abram em Miqueias. E aí? Irmãos, abram em Ageu. Irmãos, vamos ler o livro de 1 João. Não é João. 1 João. Aí você passa o Bíblia lá, passa lá para mim, passa o livro, porque é só um pedacinho, né? Então, assim, que isso quer dizer? Livros. Então, a Bíblia, ela é uma biblioteca de livros, com diversos autores. Ah, achei que era só uma pessoa que tinha escrito. Não. Várias pessoas foram usadas por Deus para escrever esse livro, tá? Então, assim, Gênesis é um autor, Êxodo, Levítico, Números, cada um escreveu um livro desse, tá? Isso a gente vai aprender também. Toda vez que a gente entrar no livro, eu vou falar para vocês quem foi o autor do livro. Isso não está escrito na Bíblia. Tem Bíblias de estudo? Deixa eu ver essa minha aqui, se tem. Essa da pastora Karina. Tem umas Bíblias de estudo que a gente compra, que daí tem assim, ó. Aí você abre lá Gênesis. A dela não tem. Aí você... Ah, tem, ó. Você começa lá, Gênesis. Aí tá escrito aqui, ó. O primeiro livro de Moisés. Opa, então você já sabe. Foi Moisés. Eu tenho uma outra Bíblia que eu não trouxe aqui. Que assim, antes de cada livro, ela tem um resumo. Quem escreveu aquele livro, que ano que foi escrito, onde foi achado os manuscritos, qual era o contexto histórico daqueles livros, parará, parará. É bom para aprender isso, tá? Mas a gente vai aprender aqui no estudo porque o livro também vai nos ajudar. Então vamos lá, a Bíblia é uma biblioteca. Ela não é um livro só, são vários livros formando uma biblioteca, tá? Ela, apesar de ser um dos mais antigos e combatidos do mundo, o que eu falei para vocês, sempre foi e continua sendo um best-seller. É o livro mais traduzido, mais publicado, mais vendido, mais lido, mais citado e o mais importante na civilização ocidental, o que mais exerce influência na história da humanidade. A Bíblia, ela exerceu uma grande influência em todos os aspectos da história. Se você for ver a Constituição dos Estados Unidos, que foi os Estados Unidos é um dos países que primeiro foi evangelizado, né? Onde chegaram os missionários e eles começaram a levantar as igrejas. A Constituição dos Estados Unidos, ela é bíblica. Muitas das leis, elas são baseadas na Bíblia. Por isso ele foi um país tão próspero, uma nação tão próspera durante tanto tempo. O que a gente tem visto lá nos Estados Unidos agora? Uma decadência, né? Porque eles têm abrido mão disso, de tantas coisas que eram importantes, que estavam na Constituição, tá bom? Foi um país praticamente colonizado por evangelistas, tá bom? Então vamos lá. O que eu falei para vocês, que a Bíblia vem da palavra Biblos, de livros. A Bíblia não é um livro só, então olha lá, ela é uma pequena biblioteca, composta por 66 livros na versão protestante e 73 na versão católica ou ortodoxa, tá? São 40 autores diferentes, com formações e origens diversas, em várias línguas e locais ao longo de aproximadamente 1.500 anos. Nela a gente encontra os mais variados estilos literários. Então, assim, ali nós vamos ter biografias, leis, ética, ciência,
história, canções, poesia, filosofia, profecia, doutrina e revelação. Apesar de tão variada autoria, origem e conteúdo, esse livro apresenta uma extraordinária coerência e uma unidade temática divina, que é o que eu falei para vocês da régua. Olha só, gente, é um livro que traz estilo narrativo, poético, tem biografia, tem história, tem tantas coisas e elas entram nessa régua. Elas se completam, elas não se contradizem, tá bom? A Bíblia ela está dividida em duas partes principais, né? Depois ela é dividida em mais partes, chamadas de Novo e Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo por 27. Isso mesmo. Isso na Bíblia Protestante. Na Bíblia Católica, são 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Esses livros apócrifos que eu falei para vocês e deuterocanônicos, eles estão todos no Antigo Testamento, tá? E eles foram todos escritos num momento específico da história que depois também eu vou falar certinho para vocês na hora que nós chegarmos nesse assunto, tá bom? Então, no Novo Testamento não tem diferença. A diferença são esses livros no Antigo Testamento, tá? A palavra testamento pode ser mais bem traduzida como aliança. Então, faria mais sentido para nós nova aliança e antiga aliança. Porque o livro do Antigo Testamento, ele se baseia todinho na aliança que Deus faz com Abraão, com Moisés, na verdade, com a descendência de Abraão, através da vida de Moisés no Monte Sinai. Todo o Antigo Testamento está baseado nessa aliança. E o Novo Testamento está baseado na aliança que Jesus Cristo faz conosco na cruz, quando ele derrama o seu sangue. Ele fala, quando ele celebra a Páscoa com os discípulos antes de morrer, ele pega o cálice do suco de uva e ele fala assim: este é o cálice da nova e eterna aliança. O que era? Que ele falava que estava representando, ele falou assim, este é o suco da uva, né? O que representa o meu sangue, que é o cálice derramado por vós, né? Em favor dos vossos pecados. Então, assim, é o cálice, ali aquele sangue, quando ele derrama o sangue, então agora aquela aliança já não prevalece mais. O que prevalece agora é a nova aliança, tá? Então, testamento também pode dizer pacto ou contrato entre duas partes, onde há privilégios e obrigações de ambos os lados. Aliança. Eu tenho uma aliança com o Fernando. Então, eu tenho obrigações com ele, mas eu tenho privilégios também. Por eu carregar essa aliança, eu tenho as minhas obrigações como esposa, eu devo a ele fidelidade, eu devo a ele honra, eu devo a ele submissão, eu devo a ele o meu coração, mas eu tenho privilégios com ele, tá? Porque eu sou a esposa dele. Ele me cuida, ele me protege, ele me ama acima de qualquer outra pessoa, né? Então, assim, eu tenho as minhas obrigações, mas eu também tenho os meus privilégios. E da mesma maneira ele me deve algumas obrigações, mas ele também tem alguns privilégios. Então, a aliança de Jesus conosco, ela é igual. Lembra que eu falei que Jesus ele vai sempre se referir à igreja como noiva? Por quê? Porque quando nós somos noiva, nós temos obrigações, mas nós temos privilégios. Então, assim, não é tudo Jesus que faz por você. Tem coisas que você vai dever a ele. Você deve o quê? Obediência. Esse é o maior. Resume tudo, obediência. Mas você deve honra, né? Você deve devoção, você deve várias coisas, mas você tem privilégios, porque você é noiva dele, você é amada, você é escolhida, você foi perdoada, né? Você foi escondida. O Caleb veio trazer umas Bíblias para mim. Acho que ele está assistindo a live. Ó, essa Bíblia é uma excelente. Se vocês querem uma Bíblia para estudo, já vou fazer uma propaganda da Beth. Essa Bíblia estava tão feia. Essa Bíblia era da minha sogra. Aqui na lateral você vê que ela não é nova. Ó, como é que estão as páginas. Ela tá sem capa na parte de trás.
Tinha a capa pendurada na parte da frente e o meu esposo não larga ela. Ele também tem um monte de Bíblia, tá? Não sou eu só não. Aí a Beth restaurou. Então, se você tem uma Bíblia aí que você gosta e você também tá com a capa feia, ó, você pode chamar a Beth depois que ela restaura. Olha que coisa linda. Essa é a Bíblia de estudo de Genebra. Ó, aqui denuncia que ela é velhinha. As páginas. Deixa eu ver. Lembra que eu falei para vocês sobre as explicações? Olha que lindo. Então, aqui, ó, vai começar o Gênesis. Então, olha o que tem aqui. Aqui tem sobre o autor, vai falar sobre o autor, a data e a ocasião que esse livro foi escrito, as dificuldades que você pode encontrar de interpretação, características e temas, e um esboço do livro de Gênesis. Só depois começa o Gênesis, tá? Se você quer uma Bíblia de estudo, eu te indico essa. Indico sempre, indiquei para a Edna lá da outra turma, ela comprou. A Bíblia de Estudo de Genebra, olha lá. Tá? Ela não vem com essa capa maravilhosa, não. Essa capa maravilhosa é da Elohim Livraria. Olha que lindo, gente. Olha essa estrela de Davi, maravilhosa, né? E essa outra Bíblia aqui, eu comprei na livraria, uma conferência ano passado, é uma Bíblia de só do Novo Testamento, tá? Então eu comprei ela por Caleb, né? Eu trouxe ela quando eu vi esse menininho aqui, ó. Eu lembrei do meu caçulinha. Ele não tá desse tamanho mais, mas para mim sempre vai ser um neném. Olha como ela é linda por dentro. Então é uma Bíblia. Ó, aqui vai começar o livro de Mateus. Ela é toda ilustrada. E é uma Bíblia, vamos dizer assim, atrativa. Para você ler com o seu pré-adolescente, com aquela tua criança que já não é mais tão criança, de 10, 11 anos, o seu adolescente. Eu amo ler ela, né? Eu tenho essa veia meio assim, mas ela é uma Bíblia muito, muito bonita e ela traz umas ilustrações modernas, tá? Então, assim, ela faz uns comparativos, é maravilhoso. Ó, Bíblia Verbo. Ela tem outras capas, tá? Comprei só essa. O Caleb trouxe aqui para mostrar. Nós já passamos 2 minutinhos, nós vamos mais uns 15 minutinhos, tá bom? Daí a gente já termina. Então, nós já falamos aqui a divisão da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Elas são as partes mais... São aí, ó. Tô lá na página 20, tá? Do livro. Essas duas partes... Aqui, ó. Essa parte de baixo, eu tô. Essas duas partes são distintas. Então, assim, o Novo Testamento é uma coisa, o Velho é outra. São distintas, porém, organicamente, elas estão ligadas. É bem isso que elas fazem, gente. Elas se ligam e se completam, tá bom? Elas são interdependentes, elas são unidas e são interdependentes, de tal forma a comporem uma única história e a falarem de um mesmo tema. O que o Antigo Testamento começa, o Novo Testamento termina. O que o Novo Testamento está contido no Antigo, e o Antigo está explicando o Novo. O Antigo Testamento revela quem realmente somos. O Antigo Testamento revela quem você é. Quem você é? Pecador, tá? E o Novo mostra o que podemos nos tornar. O quê? Santos. Não santos porque a gente nunca mais vai pecar, mas santos porque Jesus nos santificou. Ele fala que o preço que ele pagou na cruz nos santificou. Nós somos justificados. Amém? Então, a ênfase do Antigo Testamento é fazer. Nós vamos ver Deus mandando as pessoas fazerem, constrói templo, faz sacrifício, vai para uma terra, vai para outra, eles fazem muita coisa. E no Novo, nós vamos ver Jesus falando para a gente ser. Jesus vai falar assim, não adianta nada você dar o dízimo, se no seu coração você odeia o teu próximo. Ele vai falar assim, se você tem algo contra o teu próximo, deixa a tua oferta, vai lá, se conserta com o próximo e depois vem trazer a tua oferta. Então não é mais sobre fazer, é sobre ser. Não, eu amo a Deus, eu dou meu dízimo. Não, você ama a Deus, mas odeia o próximo? Deus vai falar para você, não, você não me ama coisa nenhuma, não tô te chamando para fazer,
Tô te chamando para ser. Não é para ter atitudes como lá no Antigo Testamento, porque eles tinham que fazer as coisas para ser perdoados. Não, agora você tem que ser. Você tem que ser amor. Amém? Então, no Antigo Testamento, o homem busca Deus. A gente vai ver Moisés buscando a Deus, a gente vai ver toda aquela nação de Israel buscando a Deus, os juízes, os reis, os profetas. E no Novo Testamento o que acontece? Inverte. Agora Deus busca o homem. Jesus vai te buscar. Não foi você que encontrou Jesus, ele que te encontrou. Vai lá no Novo Testamento e lê. Você vai ver Jesus indo nas pessoas. Você vai ver Jesus encontrando. Jesus foi lá no tanque de Betesda encontrar com aquele paralítico que estava lá mais de 20 anos. 38 anos já que ele não andava, mais de 20 anos naquele tanque. Jesus vai lá. Jesus vai atrás de Zaqueu, o cobrador de impostos. Vai lá na árvore que ele subiu, vai falar, desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou jantar na tua casa. Jesus vai atrás de Maria Madalena. Ele vai libertar ela. Muitos virão até ele, mas ele vai atrás. Você vai ver Jesus indo. Então, no Antigo Testamento, era o homem buscando a Deus. E no Novo, Deus buscando o homem, tá bom? O anseio do Antigo Testamento pode ser expresso nas seguintes palavras. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Jó fala isso. Lá naquele lamento que ele está, naquela tristeza, em Jó 23, versículo 3, você acha essa frase dele. Ele falando, ah, se eu soubesse onde eu poderia te encontrar, Senhor. E o Novo Testamento vai revelar isso. Ele revela a realização dessa busca. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem nós nos referiam os profetas, Jesus, o Nazareno. Ai, fiquei toda arrepiada. Por isso que eu falo que você lê o Novo Testamento sem ter lido o Antigo, porque os profetas vão falar desse. Gente, no segundo capítulo de Gênesis, Deus já promete Jesus. E eles vão passar todo aquele tempo. Então, sempre procurando o Messias. E quando a gente chega no Novo Testamento, que Jesus, Natanael e Felipe o encontra e vai chamar Natanael e fala: vem ver, nós encontramos. Então, no Antigo Testamento, eles não sabiam onde Deus estava. Mas agora no Novo, eles encontraram a Jesus. Perfeito, né? Então, ó, o tema central de toda a Bíblia, não é só do Novo Testamento. O tema central de toda a Bíblia é o quê? Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, tá? Do nosso Senhor e Salvador, o Messias prometido, o Filho de Deus encarnado. Toda a história da Bíblia é sobre ele. Não tem lá? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas? É isso aí. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus já criou um mundo pensando num reino para o seu filho, Jesus Cristo, tá? Não se engane achando que Deus foi pego de surpresa pelo pecado. Ah, e agora ele ficou pecado, o que eu vou fazer? Não, Deus já tinha tudo. A palavra fala que ele conhece o fim antes do começo. Ele é Deus de eternidade a eternidade. O que quer dizer? Que existia uma eternidade antes de criar o mundo. Ele já existia. E ele já está lá na eternidade na frente, depois que tudo isso passar. Então, toda a Bíblia, ela é concentrada nessa história. Qual história? Do Messias, de Jesus Cristo, onde ele vai ele vai sofrer por você, ele vai se entregar por você, e agora ele conta com você para você reinar com ele, nesse reino de Deus que vai se estabelecer. Amém? Lá na página 21, lá em cima, diz assim, ó. Segundo Alistair Begg, no Antigo Testamento, temos Jesus profetizado. E nos Evangelhos temos Jesus revelado. Em Atos, nós temos Jesus anunciado. E nas epístolas, temos Jesus sendo explicado. E no Apocalipse, nós temos Jesus sendo esperado. Então, a Bíblia toda é sobre ele, tá bom? Então, além dessa divisão básica das duas partes da
da Bíblia, existem outras formas de dividir a Bíblia, tá? E dessas outras formas que nasceram, então, os módulos de estudo. O Antigo Testamento, agora eu vou parar de ler o livro, tá? O Antigo Testamento, ele é dividido em 4 partes. Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos. Isso. Então, assim, 4 partes. Nós temos o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, Penta de 5, são 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, que vêm de Josué a Esther, que são os livros da história de Israel dentro da terra de Canaã. Depois nós vamos ter os livros poéticos e livros de sabedoria, que daí começa em Jó, Esther, Jó, aí tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são 5 livros nos livros poéticos e de sabedoria, e depois nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos são 2 partes, profetas maiores e profetas menores. Então, para cada parte dessa tem um módulo. Então, o primeiro módulo agora que nós vamos estudar é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos estudar esses 5 livros. Depois tem os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esdras, Esther e Esther. São 11 livros. Outro módulo. Acabou os livros históricos? Vamos para os livros poéticos e de sabedoria, que daí são Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares. Esther, Jó. Ó, gente, não é porque eu dou aula que eu sei tudo, não. Então, vamos lá. Jó, Salmos, Provérbios. Esqueci de Provérbios. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 5 livros. Nos livros de sabedoria ou poéticos e de sabedoria. E depois nós vamos para os proféticos. Os proféticos a gente divide em 2, profetas maiores e profetas menores. Não são porque os profetas são maiores, são mais importantes, não. São livros grandes, então nós vamos estudar primeiro os livros maiores, que vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Não, até Ezequiel eu acho que é. Daí depois tem os profetas menores, tá? Então é dividido em 2 partes, em dois módulos. Essa é a divisão da Bíblia. Depois nós entramos no Novo Testamento. Aí no Novo Testamento nós vamos ter os evangelhos, nós vamos ter os livros de história também, de Atos, né, proféticos. Depois nós vamos ter as cartas paulinas e, por último, o livro de escatologia, que é o Apocalipse. Você nunca mais vai ter medo do Apocalipse. É maravilhoso estudar o Apocalipse. Então, assim, gente, essa é a nossa primeira aula, foi a nossa introdução à Bíblia. Eu espero que vocês tenham entendido o que é esse livro, né? E agora, devagar, né? Não dá para passar tudo numa aula só, e nem tudo num módulo só, devagar. Nós vamos estudando livro por livro, pedaço por pedaço, e todas as vezes que nós abrirmos uma aula aqui, a gente sempre vai aprender algo novo. Por que eu tenho algo novo? Não. Porque a palavra de Deus é nova. Ela é viva e eficaz, tá? Ela penetra no coração, né, a ponto de dividir alma de medula. Então é isso que vocês vão ver. Por mais que a gente tá assim, eu não tô aqui pregando para vocês, nada disso, mas a própria palavra em si, ela tem muito poder. Eu não preciso fazer esforço nenhum para a palavra fazer algo na sua vida. Eu preciso simplesmente te ajudar. Como está dito aqui, né? Os sacerdotes, eles têm essa função de mostrar Deus. E a gente precisa sair desse lugar de raso, de superficialidade, de conhecimento pouco. Eu conheço um pouco, sabe nem quais são os livros da Bíblia, não consegue nem falar, né? Vamos dizer assim, a ordem, não sabe nada, tem que saber.
Por quê? Porque até nisso Deus ensina. Deus é hierárquico. Ele não tropeça por cima de nada. Deus, ele é um Deus de excelência. Ele é um Deus de ordem. Ele não pegou ninguém de surpresa. Ele falou, ele ensinou, ele avisou. Então, a palavra diz que quando nós chegarmos diante de Deus, todos serão indesculpáveis. Indesculpáveis. Você vai falar assim, Deus, mas eu não sabia. Ele vai falar, mas eu falei. E aí ele vai te mostrar como ele falou. E você não vai ter o que fazer. Porque se realmente ele falou, ele ensina. Então é a escolha nossa, tá? De se aprofundar. Então assim, hoje o nosso estudo chama-se Metamorfoses. Né? Já expliquei para vocês lá na live por que metamorfoses, porque é esse processo de transformação. A gente é aquele pecador que o Antigo Testamento lá mostra, mas com o Novo Testamento a gente vê que a gente pode se tornar salvos, justos, chamados filhos de Deus. Então, assim, a gente vai deixar de ser lagarta, vamos entrar nesse casulo do estudo e vamos sair de lá borboleta, né? Com asas para voar. Nós vamos sair de lá com uma outra identidade. Deus troca a nossa identidade. Por quê? Não que você vai se transformar em outra pessoa, mas é porque o mundo colocou uma identidade sobre você, as pessoas colocam, os pais da gente sem saber, né? A gente deixa muita coisa sobre os nossos ombros. E Deus, ele tem uma identidade para você, é de filho, de filha, né? Ele te ama, ele te ama. Mas sabe por que que ele te ama? Ele te ama porque quando ele olha para você, ele vê Jesus. Ele não vê você. Ele não vê os seus pecados. Porque nós não somos dignos de amor, mas por causa do que Cristo fez. Então ele olha para o filho, ele olha para o sangue dele derramado para o filho. E aí, com esse olhar, como se tivesse uma lente, aqui é Jesus, nós somos, aqui é nós. Ele olha para nós através do filho dele, por causa daquilo que Jesus fez por nós. E aí nós nos tornamos amados. Jesus nos cobriu. Jesus cobriu o nosso pecado com o sangue dele. Então hoje nós estamos justificados por esse sangue. Amém? E é isso que a gente vai se apoderar. A palavra vai trazer isso para você. E você lendo, você entendendo, você vendo a história do povo de Deus, de como Deus fez, você vai entendendo que você realmente é pecadora, é suja, como você precisa da misericórdia de Deus e quando você chega diante de Jesus Cristo, como que pode ele ter feito tudo aquilo por você? E aquilo vai gerando um amor, aquilo vai gerando uma obediência, aquilo vai gerando um temor. É isso que a palavra faz, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Estou muito feliz com essa turma nova, tá? Esse lugarzinho aqui onde eu tô, eu acho que eu nem falei, é o quarto do meu filho. Aqui é uma beliche. O apartamento que a gente mudou aqui é bem menor do que onde eu morava. E eu até fiz uma live lá na sala, mas é muita função, levar o computador para lá e tal. E aqui eu tomo na escrivaninha dele, tem um computador, eu fecho a porta, fecho a janela e fico bem quietinha aqui para aula. Então, assim, eu estou literalmente, gente, abrindo a minha casa, abrindo o meu coração, é aquilo que eu aprendi, igual eu falei para vocês, eu não sei tudo, é aquilo que o Senhor tem derramado em mim, né? É uma porção. Eu creio que vocês vão muito além de tudo que eu vou passar aqui, porque é o Senhor que faz essa obra, né? A palavra dele fala que é como se fosse uma sementinha, né? Eu tô colocando só uma sementinha. E eu sei que isso vai crescer no coração de vocês, vai germinar, vocês vão crescer. Amém? Então vamos terminar, né? Senão a gente não termina aqui. A aula tem a intenção de começar sempre 7h30 e terminar às 9, tá? Hoje, como foi o primeiro dia, eu esperei ali uns 10 minutinhos para todo mundo entrar, tal. Mas normalmente eu gosto de começar a aula às 7h30 em ponto e às 9 a gente termina, tá? Vamos orar para entregar esse tempo. Pai, nós somos gratos a Ti pelo amor que o Senhor tem por nós e pela misericórdia que o Senhor tem de cada um de nós. Deus, agradecemos por esse privilégio, uma oportunidade, Pai, de aprender da Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque isso mostra que nós somos amados por Ti. O Senhor nos ama como nós estamos, mas o Senhor nos ama muito para deixar a gente como a gente está. O Senhor quer que a gente, Pai, seja cada dia mais santo. A Tua palavra diz que nós devemos ser santo, assim como o Senhor é santo.
E cada dia que passa, nós precisamos, Pai, lutar, Senhor, contra nós mesmas, contra as cargas e tudo que a gente traz, Pai, desse mundo. E Deus, eu sei que na tua palavra a gente vai encontrar, Deus, tudo que nós precisamos para entrar nesse lugar, Pai, de transformação. Nós queremos, Pai, mesmo renovar a nossa mente através da tua palavra e dos teus ensinos. E eu te agradeço por essa noite, essa primeira aula aqui com essa turma. Que o Senhor abençoe cada uma que esteve aqui comigo, ouvindo, e aquelas também que vão ouvir depois. Que o Senhor possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Agora que acabar aqui, vou desligar. Eu vou colocar um videozinho lá no grupo que dá uma resumida em tudo aquilo que a gente falou. Sempre vai ter esses materiais assim extras para ajudar vocês, tá? Amém, amém. Pri, Deus te abençoe, tá? Estou muito feliz de ter você aqui conosco e acompanhem lá pelo grupo. E qualquer dúvida que vocês não quiserem colocar lá no grupo, se quiser me chamar no particular, eu estou disponível para vocês, tá? Agora a gente demora um pouquinho, uns minutos para editar essa live. Depois, na hora que ela ficar liberada, eu libero o link também lá no grupo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.